Um dia, no meio do vasto Oceano Pacífico, surgiu um novo continente misterioso e enigmático chamado Magma. Uma terra imensa e cheia de mistérios, lar de plantas estranhas, criaturas nunca antes vistas e minerais valiosos que rapidamente capturou a atenção de exploradores audaciosos. Como era de se esperar, a humanidade inteira não conseguiu resistir à tentação de desvendar os segredos desse território inexplorado. Enviaram exércitos completos e equipes de expedição para Magmel, sonhando em fazer um nome para si mesmos nesta terra selvagem. Onde os Wyses optam por buscar a ajuda de Inu, um jovem com experiência notável que conhece cada canto deste lugar como a palma da sua mão. Inu, que vive como caçador de recompensas, enfrenta perigos constantes, arriscando sua vida em cada missão. Durante essa misteriosa aventura, um desses grupos de exploradores era liderado por um jovem de cabelos brancos que, ansioso por provar seu valor e se tornar o rei desta nova era, decidiu enfrentar uma das criaturas mais temíveis de Magmal. No entanto, o que se seguiu foi um desastre completo. A criatura aniquilou toda a sua equipe. Algum tempo depois, um robô e outro jovem, vestido com um uniforme, chegaram ao local e descobriram que a equipe havia sido totalmente exterminada. Corpos jaziam no chão, um aviso sombrio dos perigos que espreitam no continente. Este jovem de uniforme é Inu, o protagonista da nossa história. Ele é essencialmente um Angler, um tipo de caçador e explorador encarregado de resgatar pessoas e objetos em Magmel. A história dá um salto no tempo e nos leva a uma cidade costeira no Japão, onde vemos um garoto loiro e doente, chamado Krix, caminhando em direção a um beco. Enquanto isso, em um quarto próximo, Inu está deitado em uma cama, aparentemente desinteressado em fazer qualquer coisa. Sua aprendiz Chizero, uma garota da sua idade, o interrompe para fazê-lo levantar, insistindo que é um lindo dia de sol. Inu, sempre com uma atitude pessimista, responde que mais pessoas morrem em dias ensolarados do que em dias chuvosos. Frustrada, Zero se afasta. O garoto doente, enfraquecido pela sua enfermidade, chega à porta de Inu e toca a campainha, sendo recebido por Zero. O garoto tenta pedir um favor, mas desmaia devido à sua condição debilitada. Mais tarde, ao acordar, ele se encontra frente a frente com Inu. Krix se desculpa pelo ocorrido e se apresenta pedindo a ajuda de Inu para resgatar seu irmão em Magmel. Em troca, ele oferece todo o dinheiro que possui, mas Inu recusa, argumentando que não é o suficiente para uma missão tão perigosa. No entanto, após ouvir a história de Krix, que sofre de uma doença terminal e viveu com a esperança de que seu irmão o salvaria, Inu concorda em aceitar a missão. Krix explica que seus pais e seu irmão mais velho foram para Magma em busca de uma fruta misteriosa conhecida como a Lágrima de Epona, um objeto mítico que, dizem, é capaz de curar qualquer doença. Seu irmão prometeu que um dia viajariam juntos ao continente, mas as coisas não saíram como planejado. Algum tempo depois, o irmão retornou sozinho, ferido e traumatizado pela morte dos pais. A dor e a culpa o impulsionaram a treinar incansavelmente, até que finalmente obteve uma licença classe A, formou uma equipe e retornou a Magma em busca da Lágrima de Epona. Determinados a resgatar o irmão de Krix, Inu e Zero se preparam para a perigosa jornada a Magma. Eles embarcam em um helicóptero e seguem para o continente, onde Inu explica que Magmel é um lugar extremamente hostil que rejeita qualquer coisa vinda do mundo exterior. Ao chegarem, eles montam em uma criatura-trem projetada para navegar pelo terreno selvagem. Durante a viagem, Inu revela a Krix que os maiores perigos em Magmal não são apenas as criaturas, mas também a malícia humana que o continente desperta. Uma vez em terra, Zero usa um drone para monitorar a área à distância. Enquanto avançam, Krix compartilha mais detalhes sobre a Lágrima de Epona. Disse que é uma fruta com o poder de aumentar a força física em até 10 vezes, mas Inu pergunta se ele sabe por que é chamada de lágrima. Ele explica que a fruta cresce no topo de uma montanha de cadáveres, o que lhe confere seu nome sombrio. Enquanto avançam, Krix, exausto por sua doença, cai de joelhos e pede uma pausa. Sempre atenta, Zero lhe oferece uma fruta que ajuda a melhorar sua mobilidade. De repente, eles se deparam com um homem preso em uma armadilha mortal, com um grande inseto em sua cabeça. Comovido, Krix pede a Inu para salvá-lo, mas Inu explica que já é tarde demais. Após jogar uma pedra, enormes centopeias emergem do chão, revelando a armadilha mortal. Com um raio negro de sua mão, Inu desintegra as centopeias, fazendo o corpo do homem cair sem vida no chão. Enquanto se aventuram mais para o interior, um sensor no bolso de Inu começa a apitar, indicando que o irmão de Krix ainda está vivo. No entanto, eles enfrentam outro problema. Pássaros monstruosos bloqueiam o caminho. Inu deixa Krix em um local seguro e vai enfrentar as criaturas. Com sua habilidade, ele libera um raio negro que se transforma em uma espada, com a qual elimina os pássaros um por um. Enquanto isso, Krix finalmente encontra seu irmão mais velho, Kunurus. Kunurus, ao ver seu irmão, o repreende por ter vindo a um lugar tão perigoso. Ele então o leva até a Lágrima de Epona. Ao se aproximar, Krix fica horrorizado ao descobrir que a flor cresceu sobre uma montanha de cadáveres. Mas o pior ainda estava por vir.
Kunurus, dominado pelo desespero, pega um osso afiado do chão e apunhala seu irmão mais novo pelas costas. Enquanto Kunurus desmaia, ele explica que sacrificou muitos companheiros para fazer a flor desabrochar e finalmente obter o fruto. Inu chega bem a tempo de salvar Kunurus, enquanto Zero presta os primeiros socorros. Furioso, Kunurus ataca Inu, mas ele o ignora, perguntando se ele realmente matou seus pais e amigos pela lágrima. Kunurus, rindo, admite que mesmo que ele obtivesse a cura. A fruta não salvaria alguém que já estava tão perto da morte. Apesar de tudo, Inu havia decidido salvar Krix, mesmo sabendo que seu corpo estava fraco, mas Zero confirma que Krix está muito ferido e além de qualquer salvação. Em seus momentos finais, Krix pede a Inu para salvar seu irmão, acreditando que uma criatura maligna o está controlando. Com seu último suspiro, Krix morre, reunindo-se com seus pais na morte. Kunurus, enlouquecido pela perda, consome a lágrima de Epona, aumentando sua força e massa muscular. Ele ataca Inu, mas Inu o enfrenta com calma. Finalmente, Inu revela que o verdadeiro perigo de Magma não são as criaturas, mas sim o sofrimento e a maldade que o continente desperta nos seres humanos. Após uma batalha feroz, Inu derrota Kunurus e enterra Krix. Ao retornar para casa, ele diz a Zero que está feliz por ela estar com ele, ao que ela responde que sente o mesmo. Em uma clareira na densa floresta de Magma, uma base científica solitária se ergue. Dois cientistas conversam calmamente lá dentro, discutindo com entusiasmo o potencial revolucionário de seu mais recente experimento. Se isso der certo, diz um deles, a medicina moderna será mudada para sempre. Enquanto conversam sobre o que farão com suas vidas assim que a pesquisa for concluída, a calma da base é abruptamente quebrada. Um alarme ensurdecedor dispara, e ambos os cientistas correm para as câmeras de segurança. O que eles veem os deixa paralisados. Um grupo enorme de ursos com chifres está avançando em direção à base em velocidade máxima, destruindo tudo em seu caminho. O pânico toma conta dos cientistas, que nada podem fazer a não ser observar enquanto essas feras selvagens os atacam. A tensão aumenta, mas a cena muda abruptamente quando vemos Inu, o protagonista, preso em uma memória de sua infância. Ajoelhado e exausto, ele vê uma silhueta misteriosa se aproximando lentamente. O que você sente não é desespero, diz, estendendo uma mão para ajudá-lo. Pouco antes de Inu conseguir agarrá-la, a silhueta desaparece e, de repente, ele é trazido de volta à realidade, assustado pela voz de Zero, sua companheira. Ela pergunta, isso é o que você chama de desespero? Inu, ainda desorientado, sai de seu transe e olha para o mapa na parede, que mostra um novo e misterioso continente. Algumas horas depois, uma jovem loira chamada Emilia aparece em frente à casa de Inu, olhando nervosamente para as direções escritas em um pedaço de papel. Em um flashback, é revelado que Emilia é filha de um dos cientistas que trabalham na base. Seu pai lhe disse que se algo desse errado, ela deveria procurar Inu para pedir ajuda. Seguindo esse conselho, ela toca a campainha. Zero, inicialmente lançando-lhe um olhar de desaprovação, a deixa entrar quando ouve que Emilia precisa de ajuda para salvar alguém. Emilia explica sua situação. Ela perdeu toda a comunicação com o laboratório onde seu pai trabalha e precisa desesperadamente da ajuda de Inu. Inu ouve atentamente, mas sua resposta é fria e pragmática. Ele pergunta se haverá alguma recompensa por fazer o trabalho, lembrando-a de que salvar alguém significa arriscar outra vida. Ao ouvir seu tom, Emilia fica furiosa e o acusa de ser cruel por se recusar a ajudar. No entanto, seus apelos acabam comovendo Inu. Embora não totalmente convencido, ele aceita a tarefa e lhe diz que, embora não seja o Shuin que ela procura, ele pode assumir a missão. Pouco depois, eles seguem em direção ao helicóptero que os levará ao laboratório. No caminho, eles encontram Owens, que reconhece Emilia e pergunta quem são seus companheiros. Emilia responde que Inu é seu irmão mais novo, uma mentira que ela usa para encobri-lo, já que ele claramente não é um parente. Ao chegar ao helicóptero, Inu pergunta por que ela o apresentou como seu irmão. Emilia simplesmente explica que para evitar qualquer problema, era melhor manter a farsa. Uma vez no helicóptero, eles se comunicam com Zero, que usando suas habilidades especiais, escaneia a área ao redor do laboratório para coletar mais informações. Enquanto isso, de volta à base de Magmal, um guarda tenta afastar os ursos atirando incessantemente, mas seus esforços são em vão. Os ursos são implacáveis, e um por um, os membros da equipe caem. No helicóptero, Inu e os soldados revisam os dados sobre as criaturas que enfrentarão. São ursos que se alimentam de minerais quentes, mas se provocados, sua pele endurece a ponto de se tornar quase impenetrável. O líder dos soldados os informa que há pelo menos 30 criaturas cercando o laboratório. A missão é extremamente perigosa, mas os soldados, confiantes em seu treinamento, riem, certos de que terão sucesso. No entanto, Inu intervém e os lembra de quão perigoso é Magma. Todos os anos, cerca de 950 mil pessoas desaparecem no continente, e apenas um terço delas consegue retornar com vida. Um dos soldados, impressionado com o conhecimento de Inu, brinca, dizendo que farão parte do terço que sobrevive. Quando a equipe de resgate chega ao laboratório, a batalha começa. Do helicóptero, eles alinham suas armas e atiram nos ursos, matando vários deles.
As balas que usam são feitas de um metal único encontrado apenas em magma, o que lhes permite penetrar a pele resistente das feras. Inu, no entanto, desconfia de algo mais. Ele não entende por que os ursos teriam atacado o laboratório em primeiro lugar. Quando ele menciona isso, o líder dos soldados lhe diz que provavelmente é devido à natureza violenta das criaturas. No entanto, Inu permanece não convencido e continua a desconfiar da situação. Nesse momento, Zero o informa que algo maior está se aproximando. Nas câmeras de segurança, uma criatura gigantesca pode ser vista emergindo das árvores, um lagarto colossal atraído pelo cheiro de sangue. O réptil, chamado Skelgargon, começa a atacar, arremessando enormes rochas com sua cauda em direção ao helicóptero. O comandante da equipe, percebendo que não possui o armamento necessário para enfrentar a criatura, decide recuar. Mas Inu, com uma ousadia inesperada, agarra Emília pela cintura e pula do helicóptero para o chão. Agora em terra firme, Inu diz a Emília que se ela realmente quer salvar seu pai, precisa consertar um míssil que encontraram. Enquanto isso, Inu usa suas habilidades para manipular a energia e cria uma barreira protetora ao redor deles. Enquanto trabalham, Inu pergunta a Emília qual dos dois deveria morrer, apontando primeiro para o lagarto e depois para o laboratório onde seu pai está. Antes de qualquer coisa, Inu exige que as pessoas no laboratório libertem os reféns, pois ele suspeita que essa é a razão pela qual as feras apareceram na área. Ele então confronta o lagarto gigantesco, atraindo sua atenção para que Emília tenha tempo de terminar de preparar o míssil. Quando está finalmente pronto, o míssil é disparado, mas o lagarto, mostrando uma inteligência inesperada, desvia do projétil. Inabalável, Inu pede desculpas à fera antes de usar seu poder para criar uma mão gigante de energia que empurra o réptil diretamente para o caminho do míssil, que o atinge em cheio. O lagarto explode em uma chuva de sangue, enquanto o pai de Emília, no laboratório, liberta um dos filhotes de urso que haviam capturado. Inu explica a Emília que os ursos só atacaram o laboratório porque queriam libertar seus filhotes. O comandante da equipe de resgate revela que o sangue desses ursos, uma vez refinado, se torna o metal mais duro do mundo, e é por isso que os cientistas os haviam capturado. Após uma breve conversa, Inu diz a Emília que a única razão pela qual ele está ali é porque ela o chamou, não porque ele é o Shuen que ela procurava. Algumas horas depois, as notícias informam que o helicóptero da equipe de resgate sofreu um acidente, mas não houve vítimas fatais. Emília, ao lado de seu pai, agradece a Inu por tê-lo salvado e ela promete que seu pai nunca mais trabalhará no novo continente. Ao cair da noite, Inu caminha sozinho pela praia, conversando com o drone de Zero, dizendo que um dia ele crescerá, ao que a garota alegre responde que o mesmo acontecerá com ele. Alguns dias depois, Inu e sua aprendiz, Zero, estavam assistindo televisão. Enquanto se acomodavam na sala, Inu tentou pegar um pudim na mesa, mas Zero rapidamente o tirou de suas mãos com um pequeno toque. O pudim pertencia a ela, e ele não podia pegá-lo tão facilmente. Ambos voltaram sua atenção para a tela, onde um leilão estava acontecendo. O centro das atenções era uma criatura extremamente rara de Magmo, a pomba de 7 cores, um pássaro capaz de neutralizar qualquer veneno. Enquanto assistiam com interesse, sabiam que esse tipo de pássaro só existia na Área 45 do Novo Continente, uma região repleta de criaturas venenosas. A licitação começou, atingindo milhões em segundos. Inu e Zero discutiram como havia pessoas com quantias absurdas de dinheiro. Enquanto isso, sem que Zero percebesse, Inu conseguiu roubar outro pudim. O leilão terminou com o pássaro sendo vendido por bilhões de SK. Zero, impressionada, comentou baixinho que com aquela quantia de dinheiro ela poderia comprar uma fábrica. Nesse momento, os vencedores do leilão, Daesin e sua equipe, entraram na sala. Eles carregavam a pomba de 7 cores em uma gaiola e depois de se sentarem começaram a conversar. Daesin explicou como havia acumulado sua fortuna e como trabalhou incansavelmente para adquirir o pássaro. Mas ele não estava ali apenas pelo leilão. Ele precisava da ajuda de Inu. Havia algo mais em sua compra. Ele estava procurando encontrar seus amigos no Distrito 45, uma área extremamente perigosa. Inu, com um olhar sério, o alertou que era provável que seus amigos não estivessem mais vivos, dada a periculosidade da região. Criaturas venenosas dominavam a área, e qualquer um que se aventurasse sem preparação corria grande risco. Daesin explicou que seus amigos, Stuart e Stein, eram imigrantes que haviam chegado a Magma 30 anos atrás, quando o incidente do continente ainda era recente. A vida em Magmal era difícil, e os laços entre aqueles que viviam lá eram fortes. Eles dependiam uns dos outros para sobreviver. Daesin, Stuart e Stein compartilharam aventuras, enfrentaram criaturas perigosas e empreenderam desafios arriscados, como fazer insetos nativos lutarem entre si, criando seu próprio entretenimento em um lugar tão hostil. Após ouvir a história e discutir com Zero a natureza dessas práticas, Inu perguntou a Daesin se seus amigos haviam sido envenenados. Daesin assentiu tristemente, explicando que apenas ele havia conseguido escapar. Aterrorizado, ele nunca contou a ninguém o que havia acontecido, e quando o plano de imigração falhou, todos tiveram que deixar o novo continente. Desde então, ele perdeu contato com as famílias de Stuart e Stein.
Determinado a encontrá-los, Daesin trabalhou incansavelmente até conseguir comprar o pássaro, esperando que ele pudesse salvar seus amigos, já que neutraliza qualquer veneno se eles ainda estivessem vivos. Inu tentou fazê-lo entender que era improvável que seus amigos ainda estivessem vivos depois de tanto tempo, mas Daesin estava determinado a descobrir a verdade. Ele ofereceu a Inu qualquer quantia de dinheiro que ele quisesse por sua ajuda, e finalmente Inu aceitou a missão. No entanto, ele adicionou uma condição. Daesin precisava se vestir adequadamente para as condições extremas do Distrito 45. Zero se encarregou de preparar tudo. Uma vez em Magmel, Daesin não pôde deixar de sentir uma profunda melancolia ao retornar à terra onde cresceu. Enquanto caminhavam, ele compartilhou seus pensamentos com Inu, destacando a importância de ajudar. Embora Inu tenha lembrado que, para ele, se não houvesse dinheiro envolvido, não havia razão para ajudar, deixando claro que qualquer um poderia fazer aquele trabalho, mas poucos estavam dispostos a correr o risco sem uma boa recompensa. Enquanto conversavam, o drone de Zero detectou sinais de criaturas à frente. Embora o dispositivo não pudesse capturar claramente suas silhuetas, eles continuaram avançando até chegarem a uma área aberta. A atmosfera era pacífica e bela, com flores por toda a parte. No entanto, Inu, sempre em alerta, suspeitava que essas flores não eram o que pareciam. De repente, videiras brotaram do chão, tentando prendê-lo. Inu rapidamente invocou seu raio negro, transformando-o em uma metralhadora, e começou a atirar repetidamente nas criaturas. Um inseto voador, escondido entre as flores, lançou um ataque, mas Inu facilmente desviou de seu veneno. Enquanto a batalha continuava, Inu usou suas habilidades para criar mãos gigantes de metal que agarraram o inseto e o arremessaram no ar. Após eliminar a ameaça, ele coletou as flores venenosas e as deu ao pássaro. Ele explicou a Daesin que, embora essas flores fossem letais para humanos, eram a iguaria favorita do pássaro. Eles continuaram seu caminho até que Daesin encontrou uma árvore com uma marca que ele havia esculpido em sua infância. Ele se lembrou de como ele e seus amigos usavam aquela marca como guia para encontrar o caminho de volta para casa. Com uma mistura de excitação e ansiedade, ele correu em direção a uma clareira na floresta onde havia uma caverna. Inu, cauteloso, enviou seu drone para investigar antes que entrassem. Enquanto esperavam, Daesin relembrou o que havia acontecido anos atrás. Ele e seus amigos, em um ato de inocência infantil, colocaram um verme, um escorpião e um morcego em um pote, esperando ver qual sobreviveria. No entanto, o resultado foi trágico. Os vapores tóxicos que emanavam do pote envenenaram seus amigos, e em seu desespero, Daesin fugiu sem olhar para trás. Cheio de remorso, ele quebrou o pote, lamentando ter abandonado seus amigos naquele dia fatídico. De repente, Inu anunciou que seus amigos ainda estavam vivos. Da escuridão da caverna emergiu um escorpião gigante e peludo. Daesin o reconheceu imediatamente. Era Stuart. O escorpião, agora uma criatura monstruosa, o atacou impiedosamente, mas Daesin e Inu conseguiram desviar. Nesse momento, um enorme morcego apareceu na caverna, e ao vê-lo, Daesin notou os óculos que seu amigo Stein costumava usar. Ambos os amigos, agora monstros, não pareciam reconhecê-lo. Inu estava pronto para eliminá-los, mas Daesin o impediu. Desesperado, Daesin pensou que o pássaro poderia curar o veneno em seus amigos e restaurar sua humanidade. Ele correu em direção à gaiola do pássaro enquanto os monstros lutavam entre si. Inu não viu outra opção senão atacá-los, mas Daesin se colocou em seu caminho. Olhando nos olhos de seus antigos amigos, ele começou a chorar, arrependido por tê-los abandonado. Para sua surpresa, as criaturas o reconheceram e Daesin sentiu uma onda de alívio. Ele perguntou a Inu se o pássaro poderia remover o veneno de seus amigos, mas Inu o alertou que, embora pudesse salvá-los do veneno, também os mataria, pois suas novas formas dependiam do veneno para sobreviver. Apesar de tudo, Daesin optou por não agir. Ele sabia que, embora seus amigos tivessem mudado, ainda eram Stuart e Stein, e decidiu libertá-los. E sua companheira resolveu visitar o mercado local. Enquanto passeavam pelas barracas coloridas, a garota notou um doce super apetitoso que parecia delicioso e despertou sua curiosidade. Querendo prová-lo, Inu, sempre cauteloso e calculista, sugeriu que ela experimentasse apenas a metade e estabeleceu um limite de 30 ESK para a compra. Embora a recomendação fizesse sentido, a garota sentiu-se irritada. Para ela, Inu estava sendo excessivamente mesquinho. Aproximando-se do vendedor, ela descobriu que a iguaria custava 40 ESK. Confiante, ela ofereceu 30, convicta de que encontraria uma solução. O vendedor, percebendo a situação, explicou que não podia dar descontos a todos os clientes que pediam, pois seu negócio dependia da manutenção dos preços. No entanto, a garota, com sua lógica ingênua, sugeriu que se o próximo cliente pagasse mais, o equilíbrio seria restaurado. Divertido com a atitude dela, o vendedor sorriu e decidiu abrir uma exceção, vendendo-lhe por 30 ESK. Inu, intrigado e atraído pela aparência do produto, resolveu comprar um também. Ao perguntar o preço, ele ficou surpreso ao saber que lhe custaria 50 ESK. Esse tratamento desigual o enfureceu, mas ele optou por não discutir mais e seguiu em frente. Pouco depois, uma comoção no mercado chamou a atenção deles. A multidão se reuniu em torno de uma figura proeminente, uma mulher de pele pálida e cabelos dourados que atendia pelo nome de Varina Estelária. Essa mulher havia alcançado o impossível, entrando em Magmo várias vezes e sobrevivendo aos perigos do continente.
Naquela tarde, Varina tinha uma mensagem importante para compartilhar. Ela falou sobre as guerras que assolavam o mundo e a dor das crianças órfãs, com uma firme determinação de retornar a Magmel e salvar o máximo de crianças que pudesse. A multidão animada começou a aclamar seu nome. Enquanto todos elogiavam Verina, Inu a observava com um olhar frio e distante, o que não passou despercebido por sua companheira. Ela perguntou por que ele se sentia assim, mas ele apenas mencionou que Verina não era a milagrosa que todos acreditavam, mas alguém muito mais sombria, conhecida como Bloody Maria. Intrigada pelas palavras de Inu, a garota decidiu investigar mais sobre Verina ao retornar à base deles. Usando suas habilidades de coleta de informações, ela descobriu que Verina havia arriscado sua vida em Magmal para trazer tesouros valiosos e ajudar um orfanato em dificuldades financeiras. A história de seus sacrifícios impressionou a garota, e embora as palavras de seu mentor permanecessem em sua mente, ela não conseguia entender por que ele desconfiava de Verona. Ela decidiu enviar seu drone para espionar o orfanato, onde observou crianças felizes brincando, exceto por uma menininha que estava sentada sozinha, chorando em frente a algumas flores. A imagem comoveu a garota, pois a lembrou de seu próprio passado, cheio de dor e angústia. Enquanto continuava observando, ela viu Verina se aproximar da criança para confortá-la. A menininha, com lágrimas nos olhos, explicou que sua amiga Momo havia desaparecido. Verona, com o que parecia ser genuína bondade, prometeu ajudá-la a encontrar Momo, o que animou muito a criança. Enquanto isso, Inu estava imerso em pensamentos, recordando uma memória de sua infância. Quando era menino, ele havia testemunhado Verena lutando contra uma criatura no perigoso mundo de Magmel. Ao lado dele, seu mestre, um jovem misterioso de cabelos brancos, havia intervindo, derrotando a besta com suas habilidades de materialização. Apesar da bravura de Verona, o mestre a alertou que o lugar era muito perigoso para uma mulher sozinha, aconselhando-a a partir. E ele se lembrou de como a observara em silêncio antes de seguir seu mestre e como naquela noite decidiu procurá-la novamente, preocupado com sua segurança. No entanto, quando a encontrou mais tarde, o que viu o deixou profundamente perturbado. De volta ao presente, um grupo de pessoas veio à base de Inu em busca de sua ajuda. Verena havia retornado a Magmel, mas desta vez as coisas pareciam ter dado terrivelmente errado. Muitos dos que a acompanhavam haviam sido feridos ou mortos, e eles temiam que algo terrível tivesse acontecido a ela. Embora implorassem para que ele interviesse, Inu recusou, argumentando que se Verona fosse a santa milagrosa que todos acreditavam, ela deveria ser capaz de sair daquela situação sozinha. Sua recusa enfureceu a multidão, mas ele permaneceu firme em sua decisão. Sua aprendiz, no entanto, não compartilhava de seu ceticismo e, frustrada pela inação de Inu, decidiu ajudar Verina por conta própria. Usando seu drone, a jovem descobriu que Verena e seus companheiros haviam sido atacados por uma matilha de criaturas selvagens. A maioria estava morta ou gravemente ferida. Ao chegar a Magmo, Inu avaliou o desastre, e vendo que estavam em desvantagem, decidiu usar seus poderes para eliminar as feras. No entanto, uma delas era muito mais poderosa que as outras, uma criatura semelhante à que seu mestre havia enfrentado no passado. Memórias daquele encontro inundaram sua mente, e os ensinamentos de seu mestre sobre o bem e o mal o fizeram hesitar. Apesar de suas dúvidas, ele lutou com determinação, eventualmente conseguindo derrotar a criatura, embora não sem esforço. Enquanto o fogo consumia os arredores, Inu percebeu que ainda não havia atingido o nível de seu mestre. Eventualmente, Zero localizou Verina. Ele a encontrou extraindo órgãos de uma das criaturas, encharcada de sangue, falando sobre como esses órgãos poderiam ser vendidos por grandes somas de dinheiro para ajudar as crianças do orfanato. Inu chegou pouco depois e a informou sobre as mortes de seus companheiros, mas Verena não demonstrou remorso. Para ela, aqueles que a acompanhavam o faziam por livre e espontânea vontade, e sua missão de salvar as crianças justificava qualquer sacrifício. À medida que mais criaturas se aproximavam, Verena, longe de ficar assustada, ficou animada com a ideia de quanto dinheiro poderia ganhar. No final, as criaturas a cercaram e a devoraram. Dias depois, a notícia da morte de Verena em Magmal chocou a todos. No entanto, seus devotos se recusaram a acreditar que ela havia morrido, insistindo que ela havia se tornado uma deusa. A menininha que Varina havia consolado ficou profundamente triste, mas sentiu-se um pouco melhor quando Zero lhe deu o brinquedo de pelúcia de Momo, sua querida amiga. Enquanto isso, Inu e sua companheira vagavam pelo mercado, refletindo sobre a tênue linha entre o bem e o mal, traçada pelos próprios humanos. Ao chegarem à mesma barraca de comida de antes, desta vez foi Inu quem pagou para sua aprendiz, e juntos desfrutaram do passeio, deixando para trás as amargas memórias de Magmel. O recém-descoberto continente de Magmel rapidamente se tornou o centro dos sonhos de muitas pessoas. Homens e mulheres, ávidos por fama e fortuna, embarcaram em jornadas perigosas para suas terras inexploradas. Inspirado por contos de piratas, caçadores, gourmets e editores de mangá, um homem chamado Dendon sonhava em se tornar uma dessas almas corajosas que desvendariam os segredos ocultos do continente. No entanto, a natureza implacável de Magmel havia ceifado muitas vidas, e apenas alguns retornaram para contar suas histórias. Ainda assim, o desejo por aventura impulsionou Dendon a tentar. Sem muito planejamento e impulsionado pela emoção do momento, Dendon partiu para Magmel.
No entanto, ele logo se viu em uma situação desesperadora, preso até a cintura em um buraco de terra no meio do nada. Enquanto lutava para se libertar, o chão começou a tremer. Algo massivo estava se aproximando. Ele lentamente virou a cabeça para ver o que era, e seu horror aumentou ao avistar uma tartaruga carnívora colossal. A fera, faminta, o encarava com um brilho perigoso nos olhos, baba escorrendo de sua boca, ansiosa para devorá-lo. Aterrorizado, Denon lutou desesperadamente, mas tudo foi em vão. Ao perceber que o fim estava próximo, ele refletiu sobre como havia chegado a essa situação. Antes de se aventurar em Magmill, como já sabemos, Denon trabalhava como dono de uma loja em uma cidade tranquila. Embora sua vida parecesse monótona, tudo mudou no dia em que Inu e sua aprendiz, Zero, entraram em sua loja. Fingindo ser pai e filha, os dois conseguiram confundir Denon com seus truques e jogos. A partir daquele momento, toda vez que Inu aparecia, Denon sentia que estava à beira de um ataque cardíaco. Suas interações eram sempre um desafio, pois Inu tinha um talento especial para enganar e manipular os outros. Um dos momentos mais memoráveis foi quando Inu tentou comprar uma granada antiga. Denon, sem entender por que alguém iria querer tal objeto, deu-lhe o preço. 41 Rikais ESK. Inu ofereceu apenas 1000 ESK. O que Denon interpretou como uma piada de mau gosto, mas Inu calmamente explicou que a granada estava em mau estado e, embora parecesse intacta, explodiria sem sequer remover o pino de segurança. Para provar seu ponto, ele usou seus poderes, e de fato, a granada explodiu, deixando Dendon em choque. Com o tempo, Inu continuou a visitar a loja de Dendon, cada vez com mais truques. Ele pagava com notas falsas, forjava acidentes na loja e usava outros esquemas para conseguir descontos. Em uma tentativa de ficar um passo à frente, Denon reforçou as prateleiras, verificou os produtos e até instalou câmeras de segurança. Ele estava determinado a não ser enganado novamente. Mas naquele dia, quando Inu e Zero entraram na loja, Denon estava despreparado para o que estava por vir. Em vez de causar travessuras, Inu simplesmente pagou com cartão e surpreendentemente não pediu desconto. Isso deixou Denon completamente perplexo. No entanto, quando Inu e Zero saíram da loja, uma prancha de madeira caiu, e o drone de Zero a usou para simular um acidente, garantindo assim o desconto desejado. Mais uma vez, Denon havia sido enganado. Farto das constantes pegadinhas de Inu, Denon tomou uma decisão radical. Fecharia sua loja e viajaria para Magmell, onde poderia recomeçar. Se fosse para morrer, ele preferia fazê-lo nas misteriosas terras do novo continente do que suportar outro encontro com Inu. Cheio de determinação, Denon pulou em uma motocicleta e partiu para sua aventura. No entanto, antes que pudesse ir longe, Inu e Zero também pularam, pedindo que os levasse para casa. Após vários incidentes enquanto dirigia, incluindo um freio sabotado por Inu e um mergulho na água de um penhasco, Denon decidiu que sua motocicleta não era o meio certo para chegar a Magmell. Então, usando suas economias de 30 anos, ele comprou um barco e embarcou em sua viagem marítima. Orgulhoso de sua decisão, seu entusiasmo rapidamente desmoronou ao descobrir, mais uma vez, que Inu e Zero estavam a bordo, zombando dele. Parecia que eles haviam literalmente reservado o dia para atormentar o grandalhão. Durante a viagem, Inu mais uma vez exibiu seus poderes, criando uma granada que destruiu o barco de Dendon, fazendo com que suas economias de uma vida inteira fossem consumidas pelas chamas na explosão. Após perder seu barco, Denon decidiu tentar outro método, planando pelos céus em um parapente. Embora ele inicialmente duvidasse que esse método funcionaria, não tinha outra escolha. Ele se lançou no ar, determinado a não desistir, mas logo percebeu que não sabia em que direção Magmell ficava. Em meio à sua confusão, Inu apareceu voando ao lado dele, usando o drone de Zero. Como esperado, Inu interveio novamente, criando um ventilador gigante que lançou Dendon ainda mais alto, resultando em mais um pouso forçado, desta vez em um caminhão cheio de porcos a caminho de Magmell. E assim, cercado por porcos, Dendon finalmente chegou a Magmell. O que parecia o fim de sua longa jornada cheia de acidentes, o trouxe de volta ao início da história, preso até a cintura na terra, com uma tartaruga gigante prestes a devorá-lo. Enquanto aguardava seu destino iminente, ele percebeu que a tartaruga havia pacientemente escutado toda a sua história antes de prosseguir para comê-lo. Mas no último momento, Inu apareceu, salvando sua vida. Apesar de tudo o que havia passado, Denon sentiu-se aliviado por não ser comido. Embora talvez preferisse isso a ver os rostos dessa dupla problemática novamente. Em um dia aparentemente tranquilo, Inu estava assistindo a uma tela grande que mostrava imagens de um gato brincando. Enquanto seus olhos estavam fixos na tela, sua mente divagava para memórias de sua infância com Shuin, seu mestre. A imagem de uma grande casa de madeira empoleirada em uma árvore antiga apareceu em sua memória, um refúgio onde ele havia passado momentos importantes sob a orientação de Shuin. Ao lado dele, Zero acompanhava o programa com entusiasmo. Cada movimento dos gatos na tela parecia adorável para ela, e um largo sorriso iluminava seu rosto. Ideias começaram a fluir em sua mente, e logo ela chegou a uma conclusão. Queria adotar um gato.
Incapaz de se conter, ela perguntou a Inu se eles poderiam ter um, mas a resposta veio friamente. Inu recusou categoricamente. Surpresa com a reação dele, Zero insistiu em saber o porquê. Inu confessou firmemente que odiava gatos. Zero ficou chocada. Em sua mente era impossível odiar gatos, criaturas que ela considerava inofensivas e charmosas. Ela até disse a Inu quantas pessoas aliviam o estresse assistindo a vídeos de gatos online. No entanto, Inu explicou que por trás daqueles vídeos adoráveis havia uma conspiração, uma força sombria usando gatos para enfraquecer os instintos de luta das pessoas. Zero não pôde deixar de rir de tal ideia, garantindo-lhe que mentir não era bom, apontando para os distintivos no boné de Inu que tinham formato de gatos. Inu esclareceu que aqueles distintivos não eram gatos, mas um símbolo com um significado profundo. Enquanto Zero curiosamente continuava a observar os distintivos de perto, Inu começou a se lembrar de seu passado. Ele contou a ela sobre seu tempo com Shuin, em uma conversa onde ele havia perguntado por que seu mestre sempre parecia tão distante. Shuin havia lhe contado sobre sua família, revelando que eles não estavam mais neste mundo porque ele não havia conseguido protegê-los. Apesar de ser forte, a perda de sua família o havia afetado profundamente, e ele aconselhou Inu a se tornar uma pessoa sábia, lembrando-lhe que a força nem sempre era suficiente. Inu estava enfrentando um monstro sob o olhar atento de seu mestre. Com grande determinação, Inu tentou derrotá-lo, mas Shuin interveio, matando o monstro com um único golpe. Naquela noite, Inu confrontou seu mestre, chateado por não ter sido permitido mostrar o quanto havia melhorado. Embora Inu tenha criado uma faca com seu poder para provar sua habilidade, seu mestre o lembrou que ele ainda não estava pronto. Na manhã seguinte, Inu caminhou sozinho pela selva, ainda zangado com a forma como seu mestre o havia tratado. De repente, ele parou ao ver os cadáveres de vários aventureiros caídos no chão, todos caçadores de monstros. Ele reconheceu os distintivos em seus peitos, símbolos de sua profissão. Enquanto inspecionava a área, um pequeno som chamou sua atenção, e ele encontrou uma pequena criatura parecida com um gato. Embora o animal parecesse assustado, Inu conseguiu acalmá-lo, e a criatura se aproximou dele com confiança. Do alto de uma árvore, Shuin observava a cena. Inu decidiu ficar com o pequeno animal, e ao retornar para casa, o nomeou Toto. A criatura grata aninhou-se no colo de Inu, e com um sorriso no rosto, Inu começou a esculpir um distintivo em forma de gato. Durante o processo, Inu acidentalmente se cortou com a faca, e vendo o sangue, seu mestre interveio, completando a escultura. Com o tempo, Toto se tornou uma parte importante da vida de Inu. Embora não fosse um animal de estimação típico, sempre o acompanhava em todos os lugares. Inu o treinou para fazer truques simples, como perseguir gravetos, embora nem sempre saísse como planejado. Apesar dos desafios, o vínculo deles se fortaleceu e seu mestre, sempre vigilante, nunca parou de ficar de olho no pequeno gato. No entanto, um dia, enquanto caminhavam pela selva, Inu ouviu gritos de socorro. Ele encontrou um homem preso em uma armadilha de urso, gravemente ferido. Inu se aproximou para ajudá-lo, mas suspeitou das intenções do homem, que parecia estar traficando a vida selvagem do continente magmal. Ao verificar a bolsa do homem, Inu encontrou um pássaro precioso, altamente valioso no mercado negro. Ele decidiu libertá-lo, o que enfureceu o homem, que sacou uma arma e ameaçou atirar. Naquele momento, Toto começou a agir estranhamente, aproximando-se da ferida do homem para lamber o sangue, e Inu observou com horror enquanto seu pequeno animal de estimação começava a se transformar em um monstro gigantesco. Com um único golpe, Toto matou o homem, e a coleira que usava se rompeu devido ao seu crescimento repentino. Depois de ouvir essa parte da história, Zero ficou sem palavras. Inu continuou a relatar como, após a transformação, o monstro atacou impiedosamente. Embora ele tentasse raciocinar com a criatura, Inu percebeu que não havia como voltar atrás. Shuin explicou a ele que quando uma criatura de Magmal bebe sangue humano, não há como fazê-la voltar ao normal. Desesperado com a situação, Inu implorou a seu mestre que o deixasse assumir a responsabilidade por matar o monstro. Com grande coragem, ele empunhou sua espada e enfrentou a besta que um dia fora seu amado animal de estimação. A batalha foi feroz, e embora Inu tenha conseguido desviar de vários ataques, a força do monstro era avassaladora. Finalmente, Inu, lembrando-se de todos os momentos que havia compartilhado com Toto, reuniu sua coragem e com um movimento rápido o derrotou. Horas depois, após enterrar o enorme corpo da criatura, Shuin se aproximou de seu aluno e entregou-lhe o distintivo que Toto havia usado em sua coleira, assegurando-lhe que ele havia agido corretamente e que o que havia acontecido não era culpa dele. Inu permaneceu em silêncio, recordando tudo o que havia passado com seu pequeno animal de estimação. No final da história, tanto Inu quanto Zero estavam perdidos em pensamentos. Profundamente comovida, sua aprendiz entendeu por que Inu hesitava em ter outro animal de estimação. Embora entristecida pela história, antes que pudesse dizer algo, eles foram interrompidos por um cliente. Era uma menininha chorando inconsolavelmente porque seu animal de estimação havia desaparecido. Vendo a angústia da garota, Inu prometeu que encontrariam seu gato, tranquilizando-a. Embora a garota finalmente lhe tenha dito que não era um gato, mas um cachorro. Bem, o desenho não era muito bom, deve-se dizer. Enquanto Emilia e Owen sobrevoam um vasto continente de Magmal, a bordo de sua imponente nave, eles se aproximam de uma zona traiçoeira conhecida como Octógono do Mal. Esta área tem uma reputação notória, com inúmeras aeronaves caindo misteriosamente lá.
Apesar dos avisos, Owen se sente confiante. Afinal, eles estão pilotando o helicóptero mais durável e avançado do mundo, construído a partir de minerais raros extraídos do próprio magma. Ele acredita que são intocáveis, mas Emilia não tem tanta certeza. Os relatórios sinistros da área pesam em sua mente, e ela suspeita que há mais nesses acidentes do que aparenta. Resolver esse mistério poderia significar um avanço para a empresa deles. Enquanto se aventuram mais fundo no octógono do mal, criaturas gigantes, semelhantes a sapos, emergem das águas abaixo, observando-os de perto. Sem aviso, os sapos lançam pedras maciças na nave, usando suas línguas como catapultas. Os soldados a bordo reagem rapidamente, acionando as armas da nave para repelir o ataque. Mas a barragem se intensifica, e logo eles são sobrecarregados pelo volume de rochas que voam em sua direção. Os motores da nave começam a falhar, e antes que possam reagir, algo colide violentamente com o helicóptero. Através das câmeras da nave, Emilia observa com horror uma figura humanoide massiva estender um longo braço, agarrando a nave e arrastando-a em direção ao chão, com a intenção de derrubá-la. Os coachares da criatura ecoam sinistramente enquanto uma pequena e perturbadora figura humanoide com um sorriso sinistro aparece das sombras. De volta à cidade, o Dr. Chester corre para a base dos Inu para solicitar a ajuda deles. Durante sua visita, Zero, uma garota peculiar com um amor inexplicável por marshmallows, tagarela animadamente sobre sua doce obsessão. Mas a chegada do doutor muda o tom da conversa ao informar Inu e Zero que sua filha desapareceu no continente. Intrigado com o caso, Inu aceita ajudar, desde que a recompensa seja bem substancial. Após uma breve negociação, eles chegam a um acordo de pagamento triplo, dadas as circunstâncias tão terríveis. Enquanto isso, de volta ao local do acidente, Emilia decide sair do helicóptero, apesar dos protestos de Owen, temendo que o perigo ainda esteja à espreita. Contudo, Amelia argumenta que, se o atacante realmente quisesse fazer mal, eles já estariam mortos. Enquanto explora os destroços, ela se depara com um verdadeiro cemitério de naves e aviões caídos. Então ela avista a figura humanoide mais uma vez, a mesma das câmeras. A figura misteriosa desaparece rapidamente, apenas para reaparecer atrás dela, teleportando com uma velocidade assustadora. Ao mesmo tempo, Zero e Inu lançam seu drone e informam Owen que uma equipe de resgate está a caminho. Mas à medida que a frota se aproxima da zona de impacto, eles são imediatamente atacados pelas mesmas criaturas semelhantes a sapos que derrubaram a nave de Owen e Emilia. Apoiando-os está a pequena figura humanoide, que usa seus braços alongados para derrubar helicópteros do céu com uma força devastadora. Atônitos, Owen e Emilia mal conseguem compreender o caos que se desenrola diante deles. Durante a jornada, Inu pergunta a Zero sobre a situação. Ela confirma que a pequena figura é Aaron, um nativo do continente. Inu pede ao Dr. Chester para observar as câmeras, e juntos eles avistam a diminuta figura humanoide, causando toda a confusão. Enquanto os sapos se aproximam da nave acidentada, Owen, desesperado, ordena que seus soldados ataquem o inimigo. Emilia tenta impedi-los, sabendo que Aaron, o nativo, despreza qualquer tipo de arma. Mas seus avisos são ignorados e os soldados abrem fogo. Aaron se move com uma agilidade incrível, desviando de balas e desarmando os soldados sem esforço com seus braços poderosos. A batalha se intensifica até que os soldados lançam um míssil, atingindo Aaron em cheio. Mas quando a poeira baixa, Aaron emerge ileso, continuando seu ataque e forçando os soldados a recuar. Nesse exato momento, o helicóptero de Inu chega, atraindo a atenção de Aaron. Ciente do perigo, Inu pergunta a Chester se eles têm alguma arma a bordo. Chester confirma que o helicóptero está armado, dado o ambiente hostil. Aaron arremessa um de seus braços em direção ao helicóptero, mas Inu e Chester conseguem saltar pouco antes do impacto, destruindo a aeronave. Por sorte, o drone de Zero os pega no ar, entregando-os em segurança ao lado de Amelia. Amelia explica que Aaron é uma criatura nativa de magma, possuindo uma inteligência igual ou até superior à dos humanos. Finalmente, o Dr. Chester se reencontra com sua filha, e Aaron se aproxima cautelosamente. Grato pela ajuda de Inu, o Dr. Chester ouve Amelia, que insiste que Eren não é perigoso, ele simplesmente detesta armas. Inu avança para confrontar um nativo, aceitando o desafio não dito no olhar de Eren. O que se segue é um intenso combate corpo a corpo. Eren ataca com uma velocidade impressionante, mas Inu desvia habilmente de seus golpes. A luta é uma exibição magistral de habilidade, com ambos trocando golpes e um tenso impasse. No final, Inu leva a melhor, derrotando Eren. Mas em vez de infligir dano, Eren é soterrado por uma avalanche de marshmallows, para a surpresa de todos. A pequena criatura, deliciada com o doce, começa a mastigar os marshmallows ao lado de seus companheiros sapos, provocando um suspiro coletivo de alívio. Zero, divertida com a reviravolta dos acontecimentos, junta-se a eles no banquete improvisado. No final, Inu promete a Aaron que eles não invadirão seu território novamente. Satisfeito com a paz recém-encontrada, Aaron concorda em deixá-los em paz. O Dr. Chester, profundamente grato pela ajuda de Inu, pede desculpas pelo problema e oferece uma recompensa.
Sempre pragmático, Inu pede um novo helicóptero e algo diferente de marshmallows, provocando risadas gerais enquanto os sapos coacham em aprovação. Dias após suas aventuras iniciais, Inu e Zero se encontravam no misterioso território de Magmal coletando alimentos. A tarefa era rotineira, até que Zero, sem saber, pegou uma perigosa água-viva Z. Inu, com sua calma habitual, a alertou que a criatura era mortal se consumida, fazendo-a soltá-la imediatamente, aterrorizada pela possibilidade de ser envenenada. A tensão rapidamente surgiu quando Zero o acusou de ser o responsável pela situação atual, por ter esbanjado o dinheiro deles. Enquanto continuavam a busca, Inu notou uma luz brilhante no fundo da floresta, e curioso, decidiu investigar. Seguindo a luz, eles chegaram a uma vila abandonada e em ruínas. Zero não pôde deixar de comentar como o lugar era assustador, e seus pensamentos divagaram para a ideia de fantasmas. Sem pensar duas vezes, ela enviou seu drone para explorar os arredores. Enquanto isso, escondido entre a folhagem, um homem armado com um rifle mirou em Anu, capturando-o logo depois. O jovem foi levado para o que parecia ser um antigo café, onde o homem, conhecido como Tabu, o amarrou e permaneceu em silêncio enquanto enchia caixas com balas. A atmosfera estava tensa. Buscando uma aparência de normalidade, Inu tentou pedir um café, mas esse homem chamado Tabu o ignorou completamente. Após um breve silêncio, Tabu finalmente quebrou seu mutismo, perguntando o que Inu estava fazendo ali. Calmamente, o jovem explicou que eles estavam apenas procurando comida, sem intenção de interferir na vida de Tabu. Apesar da explicação, Tabu apontou seu rifle para ele novamente, olhando pelo visor, mas em vez de atirar, decidiu cortar as cordas que o prendiam. Tão composto como sempre, Inu novamente sugeriu que tomassem café, mas como não houve resposta, ele se levantou e começou a sair. Antes de partir, Inu notou uma foto na parede mostrando Tabu com uma mulher. O caçador, percebendo que Inu estava olhando para a foto, ordenou-lhe bruscamente que fosse embora, levando Zero a chamá-lo de rude. Enquanto se afastavam, Inu coletou algumas frutas estranhas que pareciam olhos e as mostrou ao drone de Zero, que recuou horrorizado com a visão. Inu, com sua atitude despreocupada, a tranquilizou, dizendo que, apesar da aparência, a fruta era doce e saborosa. De volta ao café, Tabu olhava para a mesma foto que havia chamado a atenção de Inu, e sua mente divagava para memórias de tempos mais simples, quando a vida era mais fácil. Ele se lembrava dos dias em que servia café aos clientes enquanto sua filha cuidava das plantações. Perdido nessa nostalgia, o presente o atingiu em cheio. Uma criatura monstruosa havia atacado Inu. Longe de se alarmar, o jovem viu uma oportunidade, pensando em como a carne do monstro seria ideal para uma boa refeição. Determinado a caçar a besta, Inu usou suas habilidades para lançar um ataque contra ela. No entanto, a criatura desviou e começou a fugir em alta velocidade. Tanto Inu quanto Zero a perseguiram até chegarem a uma clareira na floresta. Justo quando pensavam tê-lo encurralado, um monstro muito maior emergiu do chão, engolindo a criatura menor de uma só vez antes de afundar de volta na terra. Zero ficou atordoada, enquanto Inu explicou que era a primeira vez que via tal criatura, mas sabia que esses monstros só apareciam quando estavam com fome. Enquanto exploravam a área, eles se depararam com um antigo cemitério. Os túmulos estavam cobertos de flores frescas, sugerindo que alguém estivera ali recentemente. Sem aviso, um tiro perto do pé de Inu quebrou o silêncio. Tabu apareceu, lembrando-o de que havia ordenado que partissem, enquanto recarregava seu rifle para outro tiro de advertência que passou zunindo pela cabeça de Inu. Não querendo mais confrontos, Inu obedeceu e se afastou para as árvores, deixando Zero furiosa com o comportamento do homem. No cemitério, Tabu ouviu um rugido distante e, sem pensar duas vezes, correu em direção à fonte do som. Ao chegar a uma clareira, ele olhou através da mira de seu rifle e avistou o monstro que havia visto antes, o mesmo que havia tirado tudo dele no passado. O caçador lembrou-se dolorosamente do dia em que perdeu sua filha. Em sua memória, ele reviveu o caos e a destruição que a criatura havia causado em sua vila. Em meio à confusão, um aldeão tentou salvar uma criança, quase perdendo a vida no processo. No entanto, foi Tabu quem, com um tiro bem mirado, deteve a besta, mas não antes que um prédio em colapso o prendesse sob os escombros. No presente, Tabu reconheceu o monstro, particularmente pela ausência de um de seus olhos. Apesar de sua determinação, sua mira falhou devido à exaustão, alertando a criatura. Inu, que estava por perto, observou a cena, e apesar da sugestão de Zero para ajudar Tabu, optou por permanecer à margem. Tabu, enquanto isso, foi arremessado contra uma rocha pelo monstro, mas a memória de sua filha morta lhe deu forças para se levantar mais uma vez. Com o monstro se aproximando, Tabu usou sua última bala, mirando diretamente na boca da criatura. O tiro foi preciso, perfurando seu crânio e matando-o instantaneamente. De volta ao café, Inu retornou, esperando que Tabu lhe fizesse um café. No entanto, vendo que essa era uma tarefa impossível, ele simplesmente devolveu o colar que pertencia à filha de Tabu, que ele havia perdido durante a luta.
Surpreso com a gentileza de Inu, Tabu finalmente lhe ofereceu uma xícara de café para a alegria de Inu e Zero. O dia de Zero começa inquietante. Após uma noite agitada, ela acorda perturbada por uma imagem vívida de um pesadelo, onde testemunha uma mulher alimentando seu mestre, Inu, em seu escritório. A situação a deixa perplexa e acende um sentimento de ciúme que ela não consegue ignorar. Vendo seu mestre feliz com aquela mulher desconhecida, Zero se sente desconfortável, insegura e envergonhada. Especialmente depois de notar a estranheza da cena e como Inu havia se sujado com o pudim, o que só aumentou sua ansiedade. Mas no final, ela percebe que tudo não passou de um sonho, de emoções. Apesar de saber que foi apenas um pesadelo, o desconforto persiste. Zero fica obcecada com a ideia de que precisa mudar. Ela quer ser vista como mais madura, e a imagem de seu mestre feliz com outra pessoa a impulsiona a tomar uma decisão radical. Determinada a crescer e parar de ser vista como uma criança pelos outros, especialmente por Inu, ela decide sair de sua zona de conforto e visitar uma loja de roupas. Na loja, um terno de estilo adulto chama sua atenção. Embora ela goste, o preço elevado a desanima. Justo nesse momento, Emily aparece surpreendendo Zero, que tenta manter a compostura e explica que não está disponível hoje, pois é o seu dia particular. Percebendo o interesse de Zero no terno, Emilia a encoraja a experimentá-lo. A princípio, Zero recusa, sentindo-se desconfortável com a atenção que está recebendo, mas eventualmente ela concorda relutantemente. No entanto, quando ela veste o terno, ela enfrenta uma nova realidade. Devido à sua pequena estatura, as roupas ficam grandes demais e pouco lisonjeiras. Embora a vendedora tente ajudar oferecendo diferentes trajes, nenhum parece corresponder à imagem que Zero tenta projetar. A frustração começa a tomar conta. Mas, pouco antes de desistir, ela sai da loja com uma nova resolução. Ela precisa de mais do que apenas roupas para parecer adulta. Enquanto passeiam, Zero compartilha com Emilia seu desejo de parecer mais madura. A conversa é interrompida por Dae-sin, que as convida para comer pudim. Essa oferta encanta Zero, mas seu objetivo permanece claro. Ela precisa fazer mais mudanças para alcançar seu ideal de maturidade. Após a refeição, elas conversam novamente sobre os desejos de Zero, e Dae-san sugere uma mudança no penteado como forma de alcançar esse objetivo. Elas visitam um estilista, onde Zero experimenta vários penteados, mas nenhum parece convencê-la. Após várias tentativas, elas decidem tingir o cabelo dela de uma cor escura, semelhante à mulher de seu pesadelo. Embora os outros concordem que a mudança a faz parecer mais madura, Zero não está satisfeita. Sua baixa estatura continua sendo um obstáculo significativo, e embora tenha feito progressos, ela ainda se sente distante da imagem adulta que deseja projetar. Dae-sin, sempre com seu espírito proativo, sugere uma solução mais radical: encontrar uma maneira de aumentar a altura de Zero. Elas se dirigem à loja de Dendon, um vendedor que, segundo rumores, poderia ter um remédio para resolver o problema. No entanto, quando questionado, Dendon explica que não tem nada relacionado a crescimento. Mesmo assim, ele menciona a existência de uma árvore em Magmoor, que dá frutos de crescimento, sobre a qual leu em um livro, embora não tenha certeza se tal árvore realmente existe. Intrigada com a ideia, Emilia sugere uma expedição a Magmoor para encontrar a árvore, o que surpreende Dendon, que inicialmente hesita em se juntar a elas. No entanto, com um pouco de persuasão gentil, ele concorda em guiá-las. Para chegar a Magmoor, Dae-sin as leva a uma enorme piscina de onde emerge um helicóptero, surpreendendo a todos os presentes. Agora em Magmoor, Dendon mostra sinais de preocupação com os perigos que podem enfrentar. Mas Dae-sin, sempre otimista, as acalma organizando uma elegante refeição ao ar livre com a ajuda de seus mordomos. Enquanto comem, uma criatura semelhante a um leão com asa se aproxima delas, o que deixa Dendon apreensivo. Zero, corajosa, aproxima-se calmamente do animal e oferece-lhe uma cenoura, revelando ser uma criatura vegetariana inofensiva. Este ato de bravura surpreende a todos e marca o início da verdadeira jornada. O grupo continua sua jornada por paisagens repletas de criaturas surpreendentes até finalmente chegarem à árvore com os frutos do crescimento. Zero tenta alcançar um dos frutos, mas sua pequena estatura se torna um obstáculo novamente. Após várias tentativas, eles conseguem pegar um dos frutos, embora a estabilidade do grupo seja comprometida, e eles acabam caindo em cima de Dendon. Para garantir que os frutos não são venenosos, eles forçam Dendon a experimentar um primeiro. Embora nada pareça acontecer inicialmente, quando Dendon se levanta, ele percebe que suas pernas cresceram desproporcionalmente longas. Apesar de o fruto claramente aumentar o tamanho, não é o que eles estavam procurando. Eles decidem continuar explorando em busca de mais frutos, chegando a um pântano onde Dendon, sem querer, come outro fruto, fazendo sua cabeça crescer absurdamente grande. O caos continua quando eles experimentam outro fruto, fazendo seu corpo inteiro crescer, transformando-o temporariamente em um gigante. Hordenon se tornou a cobaia do grupo. No meio dessa loucura, uma criatura gigantesca semelhante a um caracol aparece e começa a atacar. Os mordomos tentam afastá-la, mas suas armas são ineficazes. Zero usa seu drone para distrair o monstro, mas ele libera esporos que formam gaiolas de plantas, prendendo o grupo. A situação parece desesperadora até que Inu aparece, atingindo o caracol e o enviando pelos ares.
No entanto, a batalha ainda não acabou, e Inu ordena que o grupo escape enquanto ele confronta a criatura. Enquanto lutam para se libertar das gaiolas, Dendon é mais uma vez forçado a experimentar outro fruto, desta vez com resultados mais úteis. Ele cresce o suficiente para libertar o grupo, e finalmente derrota o caracol com um chute colossal, aproveitando o momento para desferir um golpe final na criatura. De volta para casa, Zero pede desculpas a Inu por ter ido a Megmehl sem informá-lo. Enquanto tentava explicar o motivo da jornada, Inu revela que o livro em que basearam a busca era, na verdade, falso. Apesar de tudo, Zero percebe que, mesmo não tendo alcançado a maturidade que buscava, ela se divertiu muito durante a aventura e aprendeu lições valiosas sobre si mesma. Depois disso, vemos Inu enfrentando uma criatura colossal em forma de dinossauro, usando seus poderes para materializar uma espada que brilha com energia. Com um único golpe preciso, ele vence o monstro. Mais tarde, um casal se aproxima dele, agradecendo por ter completado com sucesso a perigosa missão. Inu responde com um breve adeus. Ao retornar a sua aprendiz, Zero o parabeniza com um sorriso admirado por sua habilidade, mencionando que eles precisavam do pagamento daquela missão, já que a geladeira só continha molho de tomate. Apesar da empolgação com o sucesso, Inu comenta que eles terão bife para o jantar naquela noite, uma declaração que surpreende Zero, que o adverte que eles não deveriam gastar tanto apenas porque receberam uma recompensa. Após um breve debate, eles decidem por um jantar mais simples, croquetes, baratos, mas saborosos. Enquanto relaxam após a missão, uma risada estranha ecoa no ar, interrompendo a calma. Inu, sempre vigilante, parte para investigar. Seguindo a fonte da risada, eles encontram um homem peculiar brincando com uma cobra de 2 cabeças, que se enrola de forma divertida ao redor dele. Este indivíduo sorridente e despreocupado se apresenta como Rupert, um estudioso da fauna de Magmal, que explica que a cobra é inofensiva. Enquanto ele fala, uma libélula pertencente a Zero chama sua atenção, e Rupert, fascinado por criaturas exóticas, começa a compartilhar detalhes sobre a evolução dos animais neste território selvagem. Inu observa Rupert se mover com agilidade e confiança pelo ambiente perigoso, mostrando-lhe seu local favorito, uma árvore gigantesca cheia de ninhos. Em um desses ninhos, 3 filhotes aguardam comida. Animado, Rupert sobe para alimentá-los quando uma criatura semelhante a um dinossauro com uma estranha cabeça em forma de flor emerge da vegetação rasteira. Rupert, inconsciente do perigo, aproxima-se do animal, mas Zero o impede justo quando o monstro libera um gás tóxico. Inu rapidamente cria uma flecha de energia para distrair a criatura e dispersa o gás com um leque que ele conjura. Embora abalado, Rupert está mais preocupado com a segurança dos filhotes do que com sua própria vida. Em outro lugar, 2 indivíduos conhecidos como DJ Z e Baby Fat estão ocupados gravando vídeos para o YouTube, onde jogam dardos, usando um pobre animal amarrado a uma árvore como alvo. Depois de discutir sobre o quão emocionante o vídeo poderia ser, DJ Z lança um dardo fatal, encerrando a vida da criatura. Enquanto isso, Inu explica a Rupert sobre o gás emitido pelo dinossauro floral, que induz alucinações relacionadas aos medos mais profundos de alguém. Rupert, preocupado com as recentes mortes de vários animais na área, lembra-se de ter encontrado alguns deles crucificados com a boca cheia de pedras, um mistério que ele ainda não resolveu. De volta com DJ Z e Baby Fat, os youtubers estão insatisfeitos com o vídeo e decidem escalar seu jogo macabro. Ao descobrir a árvore gigantesca cheia de ninhos, DJ Z sugere incendiá-la, pensando que isso lhes renderá mais visualizações em seu canal. Com cruel indiferença, eles encharcam os ninhos em óleo e os incendeiam, rindo enquanto filmam o desastre. Inu e Rupert, vendo a coluna de fumaça à distância, correm freneticamente em direção ao local. Quando chegam, a árvore está completamente em chamas, e os filhotes que Rupert tanto cuidava pereceram no fogo. A dor e a raiva dominam Rupert, que recorda nostalgicamente o momento em que encontrou os jovens pássaros e lhes deu uma segunda chance de vida reconstruindo seu ninho. Enquanto Zero inspeciona a área, ele encontra evidências de que o incêndio foi iniciado deliberadamente. Seguindo essas pistas, eles descobrem o canal dos culpados, DJ Z e Baby Fat. Rupert, consumido pela fúria, decide tomar as rédeas da situação. Confrontando os youtubers, ele exige que peçam desculpas pelo que fizeram, mas eles tentam justificar suas ações, dizendo que os animais de Magmal não passam de monstros. DJ Z até zomba de Rupert, insinuando que ele é um hipócrita por defender os animais quando ele próprio certamente come carne. A tensão aumenta quando DJ Z, em um ato de provocação, incendeia um pequeno lagarto coberto de óleo ali perto, esperando vê-lo queimar. No entanto, Inu intervém e extingue as chamas, demonstrando que tais criaturas são resistentes ao fogo. Aproveitando o momento, ele brinca que já que o cozinharam, poderiam muito bem comê-lo, aterrorizando Baby Fat, que foge em pânico. Rupert, ainda fervendo de raiva, prepara-se para atacar DJ Z com uma faca, determinado a vingar os filhotes. No entanto, Inu o impede bem a tempo, lembrando-o de não se tornar o tipo de pessoa que ele despreza.
Enquanto discutem, o chão começa a tremer e uma criatura gigantesca semelhante a uma planta emerge da floresta, atraída pelas sementes de papoula que Inu havia usado anteriormente para distrair o dinossauro. Em meio ao caos, eles amarram DJZ a uma rocha, deixando-o à mercê do monstro, que libera uma nuvem de gás alucinógeno. Preso em seus piores pesadelos, DJZ grita enquanto a criatura o cerca. De longe, Rupert e Inu observam, e quando Rupert pergunta o que DJZ poderia estar vendo, Inu simplesmente responde que todos têm algo que temem profundamente. De volta à cidade, Zero relata que carregou o vídeo dos youtubers para o canal deles, expondo suas ações e tornando-os motivo de chacota na internet. Agora, por vergonha, é improvável que apareçam em público ou cometam atos tão cruéis novamente. Rupert, mais calmo agora, admite que em sua raiva pensou que matar era justificado, mas graças a Inu percebeu que não é certo brincar com a vida dos outros. Ele agradece sinceramente a Inu por sua ajuda antes de partir. Inu, por sua vez, embarca no helicóptero com Zero e, no momento de humor descontraído, sugere que finalmente deveriam comer aquele bife que tanto queriam. Mas Zero lembra que é melhor não se deixar levar. Então, eles decidem que croquetes, afinal, não são uma má opção. A noite estava escura e silenciosa, mas dentro da mente de Zero, tudo era um completo caos. O pesadelo que a atormentava a havia transportado para um lugar sombrio, onde jazia acorrentada por grilhões que cortavam seus movimentos. De longe, passos ecoavam, aproximando-se cada vez mais, até que a figura de um velho perturbador surgiu das sombras. Seu rosto macabro a aterrorizava, e apesar de seus apelos não havia escapatória. O homem puxou um controle remoto, apertou-o, e um choque elétrico percorreu seu corpo. A dor a despertou em sua cama, suada e tremendo, ainda assombrada pela imagem do velho. No entanto, o mundo real não oferecia muito conforto. Um forte baque quebrou o silêncio de seu quarto, e ainda abalada, Zero foi investigar. Ao chegar ao quarto de Inu, ela o encontrou estirado no chão, profundamente adormecido, tendo caído da cama. A cena tranquilizou momentaneamente, lembrando-a de como ele havia cuidado dela em tantas ocasiões. Ela voltou para sua cama e tentou esquecer o pesadelo, mas a sensação de desconforto persistia. Na manhã seguinte, o ar carregava uma atmosfera estranha. Inu, que geralmente dormia até mais tarde, já havia se levantado antes dela. Um detalhe que a alarmou imediatamente. Algo estava errado, ela pensou. A marca incomum no calendário e sua partida apressada sem sequer querer aumentaram sua preocupação. Após a partida de Inu, Zero tentou afastar seu desconforto e decidiu se encontrar com seus amigos para desabafar. Durante a conversa, ela tentou convencê-los de que algo estranho estava acontecendo. Chester e Emilia não viram nada particularmente estranho, mas para Zero era óbvio que algo estava errado. Ela se lembrou da marca no calendário e de como Inu nunca havia explicado o que significava. Enquanto a discussão se desenrolava, eles mencionaram Shuin, um antigo companheiro de Inu, alguém que Zero nunca havia conhecido, o que fez sua mente divagar por sombrias memórias de seu passado. Essas memórias a envolveram com uma intensidade perturbadora. Ela se lembrou da primeira vez que vira o velho que a atormentara, seu sorriso macabro e a crueldade de seus métodos. O mesmo homem que a havia forçado a caça a Inu sob a ameaça de tortura. Mas quando ela finalmente o encontrou, ele não respondeu com violência. Em vez disso, ele a tocou gentilmente e prometeu que tudo ficaria bem. Essa promessa havia marcado um ponto de virada em sua vida. Enquanto conversava com seus amigos, uma sombra pairava sobre eles. Do balcão do bar, um homem encapuzado observava cada movimento, retransmitindo as informações para Burton, o velho que ela tanto temia. O caos estava prestes a se instalar. Em outro lugar em Magmal, Inu havia chegado a uma casa de madeira no topo de uma árvore, um lugar que ele uma vez compartilhou com Shu-In. Ele limpou a casa tentando clarear a mente, mas não conseguia parar de pensar na promessa que havia feito ao seu mestre antes de sua partida: proteger Zero a todo custo. Seus pensamentos vagavam por aqueles momentos dolorosos enquanto ele se preparava para o conflito iminente. Enquanto isso, na cidade, a situação ficava ainda mais sombria. Burton havia mobilizado seus capangas encapuzados e quando Zero voltou para casa, foi recebida por uma cena que a encheu de terror. No lugar onde esperava encontrar a Nou, ela encontrou o velho sentado, esperando por ela. O pânico a engoliu enquanto memórias de suas torturas passadas giravam em sua mente. Apesar de suas tentativas de se defender, um dos capangas de Burton a atacou antes que pudesse usar seus poderes. Burton não perdeu tempo em lembrar a Zero que ele era seu verdadeiro mestre, mostrando-lhe um novo dispositivo de controle, o mesmo que usava para subjugá-la quando era mais jovem. A ameaça de retornar àquela vida a paralisou completamente. Numa tela grande, Burton mostrou-lhe imagens de seus amigos, cada um sendo encurralado por seus capangas. O desespero a consumiu. Quando ela perguntou a Burton o que ele queria, ele simplesmente respondeu que tudo dependia de sua obediência. A situação ficou ainda mais tensa quando Burton detonou um explosivo na loja onde um dos amigos de Zero, Dandon, passava seu dia habitual. O som da explosão abalou Zero profundamente, até o âmago de seu ser. Agora, Burton exigiu mais uma vez que ela reconhecesse quem era seu verdadeiro mestre, sob a ameaça de eliminar o resto de seus entes queridos. Zero, devastada e em estado de choque, finalmente cedeu à pressão.
Entre lágrimas e com a voz trêmula, ela reconheceu Burton como seu mestre. Enquanto isso, Inu estava a caminho da cidade em seu helicóptero, completamente alheio ao perigo iminente que ameaçava seus entes queridos. Ao chegar, Inu foi recebido por uma mensagem de Burton, um cruel lembrete de como ele havia resgatado Zero de suas garras no passado. Através da mensagem, Burton mostrou-lhe como seus amigos estavam sendo mortos um por um pelos capangas que os haviam capturado. Raiva e impotência o oprimiram. Ele sabia que Burton não pararia até destruir tudo o que amava. Quando a transmissão terminou, Inu percebeu que tinha um homem encapuzado atrás dele, com um inseto explosivo preso à cabeça. O homem encapuzado detonou o explosivo e Burton, observando de uma van à distância, retirou-se rindo, satisfeito por ter executado seu plano, deixando claro para Anu que a vingança havia apenas começado. A base estava silenciosa, quebrada apenas pelo distante som das máquinas e o eco de passos reverberando pelo metal. Burton, com o olhar distante, traçou a cicatriz que cruzava seu rosto, um lembrete de uma batalha passada. Ele se lembrou de como Inu havia destruído todas as suas instalações do passado, deixando-o com aquela marca indelével não apenas em sua pele, mas também em seu orgulho. Agora, com seu experimento de volta à cela, uma mistura de vingança e obsessão o consumia. E Inu não havia sido um mero adversário. Ele havia destruído os sonhos de Burton, seus planos. Agora, tudo voltaria ao seu devido lugar. Burton afundou em pensamentos sombrios, recordando os experimentos a que submetera Zero quando ela era apenas uma criança. Ele buscava liberar nela um poder que só a dor poderia despertar. Repetidamente, ele recorria a torturas psicológicas e físicas, esperando que o sofrimento fosse o catalisador para acender o dom latente dentro dela. Mas agora, ao ativar seu dispositivo, outro choque atingiu Zero, deixando-a tremendo na fria escuridão de sua cela. Completamente exausta, ela se agarrava a uma última esperança. Seu mestre, Inu. Zero, deitada no chão úmido, fechou os olhos enquanto seu corpo ainda tremia do choque. Apesar de tudo, sua fé de que Inu viria resgatá-la permanecia inabalável. No entanto, uma sombra de dúvida começou a crescer dentro dela. Ele estava bem? Teria conseguido sobreviver ao ataque? Ela tentou convencer-se de que sim, que ele ainda estava vivo, e que de alguma forma ele viria por ela. O silêncio em sua cela foi interrompido quando um pequeno prato de comida deslizou por uma fresta na parede. Espiando pela abertura, Zero pôde ver outros jovens prisioneiros em celas próximas. Seus rostos estavam pálidos, marcados pelo desespero. Entre eles, ela reconheceu Roku, um garoto que já havia visto antes. Ele, irritado, olhou para ela com desdém, alegando que ela sempre recebia tratamento especial. Embora Zero tentasse falar com ele, a amargura na voz de Roku era clara. Ele havia sido um Lacter, como ela, mas perdera seus poderes após ser recapturado. Roku explicou que após escapar do primeiro ataque de Inu, eles haviam sido capturados novamente e, como punição, suas habilidades haviam sido tiradas. Agora, não havia mais esperança para nenhum deles. Era o fim. Enquanto Roku era levado por figuras encapuzadas, Burton, observando de seu escritório, acompanhava tudo pelas câmeras. Ele viu que Inu havia sobrevivido ao ataque. Embora ferido, Inu conseguiu escapar em um helicóptero e agora se dirigia à base Resgate Zero. Burton sorriu para si mesmo, convencido de que os eventos que estavam por vir seriam bastante divertidos. Roku foi levado perante Burton, que o observava por trás de um grosso painel de vidro. O velho agradeceu a Roku pelo presente que ele havia lhe dado, referindo-se aos seus poderes perdidos. Mas agora que não era mais útil, restava apenas um propósito para ele. Do teto, dispositivos liberaram insetos que se prenderam à cabeça de Roku, agarrando-a como se fossem ferrões. Os gritos de dor de Roku ecoaram pelos corredores, alcançando a cela de Zero, onde ela estremeceu ao ouvi-los. Ela sabia que algo terrível estava acontecendo. Tarde da noite, Inu chegou à base marítima de Burton. As câmeras alertaram Burton sobre sua presença e o velho se preparou para a confrontação final. Enquanto isso, Zero chorava inconsolavelmente em sua cela, recordando todos os momentos que havia compartilhado com seu mestre, as missões, as tarefas e as lições. Todas aquelas memórias, tão quentes e reconfortantes, agora pareciam distantes, quase irreais. Ela temia nunca mais ver Inu, e o desespero começou a dominá-la. Furtivamente, Inu se infiltrou na base. Os enormes canos que o cercavam começaram a se soltar, mas ele habilmente os evitou, avançando em direção a uma câmara onde várias figuras encapuzadas o aguardavam. De repente, uma tela desceu do teto projetando um vídeo ao vivo de Burton. Com um sorriso zombeteiro, o velho começou a falar, explicando como precisara de tempo para se recuperar do último encontro, e como agora havia se tornado muito mais poderoso. Inu, no entanto, permaneceu inabalável e apenas perguntou sobre Zero. Burton, com desdém, respondeu que Zero estava na sala ao lado, mas que Inu não precisava saber de tal coisa. Vendo que Inu continuava a pressionar, Burton, irritado, ordenou que seus subordinados o eliminassem. Um por um, as figuras encapuzadas atacaram Inu, mas graças às suas habilidades, ele as evadiu facilmente. Frustrado, Burton fez um de seus lacaios explodir, mas Inu conseguiu se abrigar atrás de uma coluna, evitando as explosões.
Percebendo isso, Burton ordenou que seus homens cercassem Inu e imediatamente detonou mais 3 de seus capangas. Para sua surpresa, no entanto, Inu permaneceu ileso, tendo usado uma de suas mãos geradas por poder para bloquear o dano. Embora tivesse escapado do pior, Inu se viu preso sob um pilar caído, enfraquecido. Roku, o último capanga vivo, aproximou-se. Inu rapidamente cortou a coleira explosiva de seu pescoço, acreditando que isso o salvaria. Mas de longe, Burton cruelmente explicou que a coleira não era mais o único dispositivo que impedia uma explosão. Um inseto preso à cabeça de Roku detonou, e a explosão arremessou Inu contra um pilar próximo. Burton entrou na sala, encontrando Inu gravemente ferido. Apesar de sua condição, Inu continuou fazendo a mesma pergunta: onde está Zero? Com grande esforço, ele se levantou e criou uma espada com seu poder, avançando em direção a Burton. No entanto, o velho revelou uma nova surpresa. Ele perfurou a perna de Inu com uma espada de energia, demonstrando que ele também agora possuía os poderes de um Lacter. Com um sorriso perverso, Burton proclamou que agora estava mais forte do que nunca, pronto para acabar com a vida de Inu e selar sua vingança. Mas Inu, com determinação nos olhos, não estava pronto para se render tão facilmente. Após os recentes eventos, a tensão na base atingiu níveis críticos. Burton, que observava tudo pelas câmeras de segurança, decidiu que era hora de mostrar a verdadeira extensão de seu poder. Num processo meticuloso, ele transferiu as habilidades de Roku para si mesmo, garantindo eliminar o jovem antes que pudesse se tornar um obstáculo. Para maximizar seu poder, Burton também sacrificou 58 outros Lacters. Este ato brutal não apenas demonstrou sua crueldade, mas também sua ambição de consolidar seu controle sobre os Lacters e seus poderes. Com uma expressão satisfeita, Burton se preparou para enfrentar Inu. Ele sabia que mesmo depois de reunir o poder de 58 Lacters, ainda não era o suficiente para superar a força formidável de Inu. Burton havia escolhido Inu como o sujeito de teste perfeito para suas novas habilidades. A batalha, destinada a ser épica, era um desafio mútuo, um confronto que se tornaria o teste definitivo de quem era o mais forte. Durante uma breve, mas intensa troca, Burton sugeriu que Inu usasse uma granada que ele havia criado em sua mão. No entanto, Burton interveio, lembrando a Inu que ele tinha um controle remoto ligado a um explosivo que poderia detonar a coleira de Zero. Aproveitando o momento, Burton ativou o dispositivo, causando uma explosão que abalou a cela de Zero e a deixou tremendo de medo. Essa tática não apenas desestabilizou Zero, mas também deixou claro o quão desesperadora a situação deles havia se tornado. O ataque implacável de Burton continuou, enquanto ele golpeava, avaliando a eficácia de sua espada. Para sua diversão e para prolongar a luta, ele transformou sua espada em um bastão com pontas. Ele avançou em direção a Inu, pretendendo atingi-lo repetidamente. Embora seu primeiro golpe tenha errado, Burton ajustou sua mira e atacou com força devastadora. A batalha se tornou brutal enquanto Inu era arremessado pelo chão, tentando desesperadamente se defender com todos os recursos disponíveis. Enquanto suportava o ataque de Burton, Inu notou a porta pela qual o velho havia entrado. Aproveitando um momento de distração na ofensiva de Burton, Inu criou uma granada e a arremessou em direção à cela de Zero. A explosão resultante criou uma abertura, permitindo que Zero visse seu mestre e sentisse um vislumbre de esperança. Este renovado sinal de vida enfureceu Burton, que redobrou seus esforços para derrotar Inu, ameaçando detonar o dispositivo de Zero a menos que Inu se rendesse. Inu, no entanto, permaneceu resoluto, determinado a vingar seus amigos caídos e salvar Zero. Ele se recusou a deixar Burton vencer. Enquanto Burton se concentrava em seu ataque, Inu aproveitou a oportunidade para desafiar seu inimigo. A batalha continuou com intensa ferocidade, até que Burton, impaciente para encerrar a luta, reverteu seu bastão de volta para uma espada. Durante a luta, Inu pediu a Zero que se lembrasse da época em que ela havia sido salva. Através de uma série de flashbacks, Zero recordou como Inu a havia resgatado e a tratado com gentileza, algo que Burton nunca havia feito. Inu havia assumido o papel de seu mentor, e a memória dessas lições reacendeu sua determinação de lutar. Vendo a recusa de Inu em desistir, Burton exigiu que ele se ajoelhasse diante dele se desejasse salvar Zero. Isso desencadeou memórias em Zero de quando ela havia se ajoelhado implorando por misericórdia, aprofundando seu desespero. No entanto, em um momento de extrema angústia, Zero conseguiu ativar seus poderes, quebrando as correntes e a coleira que a haviam aprisionado. Com um ataque furioso, ela liberou o drone que há muito era seu confidente, interrompendo a ofensiva de Burton. Inu, aproveitando a oportunidade, conjurou uma mão gigante que atingiu Burton com força avassaladora, deixando-o inconsciente. Finalmente reunidos, Inu e Zero compartilharam um momento de alívio. Zero pediu desculpas pelo problema que havia causado, mas Inu a lembrou de sua promessa de sempre protegê-la. Juntos decidiram que era hora de partir, ambos exaustos e famintos. No entanto, Burton, ainda vivo, não havia terminado ainda. De um ponto de vista oculto, ele emergiu em uma nova forma. Após consumir uma fruta que aumentou dramaticamente seu poder, seu corpo começou a se transformar em uma criatura amorfa, um ser representando uma ameaça ainda maior. Na forma de um titã monstruoso, Burton lançou um ataque renovado e feroz, e a batalha recomeçou com uma brutal troca de golpes. Apesar da força monstruosa de Burton, Inu conseguiu decepar a cabeça da criatura.
Mas para o choque deles, o monstro exibiu uma incrível capacidade de regeneração, prolongando a luta. Enquanto Inu desviava dos ataques da criatura, ele avistou uma possível rota de fuga, um enorme ventilador no teto. Ele instruiu Zero a erguê-lo usando o drone, enquanto ela se preparava para fugir da base. Enquanto ascendiam, o monstro os perseguiu, escalando as paredes e lançando ataques implacáveis. A tensão era palpável, e foi apenas através de um esforço combinado que eles conseguiram passar pelas pás do ventilador sem se machucar. O monstro, no entanto, não havia terminado, e a batalha final se desenrolou no ar. Numa exibição épica de velocidade, o monstro criou um martelo maciço e o balançou em direção a Inu, acreditando que finalmente havia acabado com sua vida. Mas Inu e Zero estavam prontos para o desafio final. Em um esforço combinado, eles conseguiram derrotar o monstro, esmagando-o com mãos gigantescas e afundando o edifício sob o mar no processo. Em um pequeno barco, longe do local da explosão, Inu e Zero estavam finalmente seguros. Enquanto descansavam, Inu recordou a promessa que havia feito a Shuin, e vendo a tristeza de Zero pela perda de seus amigos, ele a confortou revelando que Chester, Emilia e Dasun haviam sobrevivido graças às defesas do navio e à armadura da limusine. Tabu havia encontrado refúgio em uma loja, e Denon havia sobrevivido apesar de seus ferimentos. Finalmente, Zero perguntou a Inu onde ele havia estado no dia anterior. Ele explicou que havia visitado a casa de Shuin, um lugar que ele limpava uma vez por ano. Com a promessa de que os segredos do novo continente um dia seriam revelados, Inu convidou Zero a ficar ao seu lado quando esse dia chegasse. E assim termina este grande anime.